Fala galera, tudo jóia? Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast, Ishikawa Cast. Aqui do meu lado, a minha digníssima esposa maravilhosa, Oi, Carol Ishikawa. Prazer. E antes de a gente apresentar o nosso convidado ilustre, Nosso digníssimo convidado. segue a página, se inscreva na página, curta e compartilhe para os amigos e familiares. Estamos aqui com nosso digníssimo David Weasley. Ô, Rodrigo, prazer estar participando. Um dos maiores, né? Defensor da causa animal. Com certeza, esse é o cara. É um prazer estar aqui, gente. Queria agradecer a oportunidade e principalmente por ser o primeiro, né? Eu sei que é um projeto de vocês, é um projeto muito bacana. É o primeiro episódio do Ishikawa Cast, né? Quero parabenizar e dizer que estarei sempre à disposição. Quando precisar de alguma coisa referente aqui ao podcast, pode sempre contar comigo. Claro. E vamos conversar, vamos falar da vida aí. A gente tá muito feliz com a tua presença. Vamos lá. Que honra, cara. Que todo mundo, quem acompanha a sua rede social, a gente vê que o homem não para. O homem é pau na máquina. É um trabalho constante, né? É um trabalho constante. Então vamos começar aí, Dede. Começa a falar aí da sua história. Um pouquinho da sua história, da onde que você é, onde você nasceu. Olha, Rodrigo, eu sou natural aqui de Londrina mesmo, né? Nascido e criado na região norte de Londrina, sempre morei ali. Gosto demais, né, de Londrina, mas tenho uma paixão especial pela Zona Norte ali, onde eu fui criado com os meus pais ali, meus irmãos. Estudei sempre em escola pública ali, no Ruth Lemos, até minha 4ª série. Depois estudei no Lauro Gomes, Olímpia. Enfim, a gente eu tenho uma história ali na Zona Norte muito legal, né? Assim, a Feira do Cincão, lembro muito bem é uma das maiores feiras do Brasil, se não me engano, né? Aquela que acontece de domingo na Avenida de Saúl-Quinde, pega a avenida toda quase. Então eu ia muito nessa feira com o meu pai. E falando de causa animal, já tem referência com essa feira. Por quê, Rodrigo? Por quê, Carol? Porque tem uma história muito legal que, inclusive, acho que eu nunca falei isso na minha rede social. A gente primeira mão, a gente tinha um cachorro, Rodrigo, que chamava Billy. E naquela época, não é assim, isso, estou falando há 20 anos atrás, né? Isso é exatamente isso, há 20 anos atrás. Aquela época, não tinha esse cuidado de, como é que eu vou falar? O cuidado não com o animal, de doença, de tratar. Assim, esse meu cachorro, ele gostava muito de passear com meu pai. Meu pai ia sempre num bar ali na rua de baixo de casa. Então esse cachorro, ele sempre estava junto no bar. Todo mundo conhecia ele. Ele era um cachorro conhecido. Então, quando esse cachorro ia pra feira com meu pai, as pessoas, meu pai muito palmeirense, eu palmeirense, a família inteira, o pessoal amarrava a fitinha do Corinthians nele, na coleirinha dele. Então, assim, a gente tem uma história ali, cara, assim, Rodrigo, que famoso ali no bairro. Então, assim, as pessoas... Meu pai, né, era uma pessoa muito conhecida nessa época, né? Sim. Meu pai foi uma pessoa muito conhecida que... uma pessoa, assim, nunca foi artista, nada, mas era uma pessoa conhecida pelo ramo de trabalho dele, trabalhando numa empresa há 30 anos aqui em Londrina. Então, tinha uma história também, né? Meu pai era conhecido por isso lá na Zona Norte, onde a gente morava. Então, tem essa lembrança. O nome do cachorro era Billy, e eu lembro dele até hoje, cara. Então isso me deixa até emocionado, porque é uma parte da minha infância que me traz muita lembrança boa do meu pai, inclusive. Nossa, show de bola, hein, David? Mas só que você tem alguma faculdade, Rodrigo, não, eu sou jornalista por profissão, né? Tenho o meu registro de repórter cinematográfico. Trabalhei a minha vida antes da minha vida pública. Eu já era uma pessoa pública por esse trabalho na causa animal, mas antes de ingressar agora na política, né, eu estou como vereador apenas 3 anos e meio. É meu primeiro mandato hoje em Londrina na Câmara, mas eu trabalhava em emissoras aqui em Londrina, né? Na última que eu trabalhei quase 10 anos no setor de jornalismo. Então antes disso, eu consegui o meu registro de repórter cinematográfico. Nossa, né? De bola. Pelo tempo de trabalho, por ter comprovado as matérias, tudo que eu tenho feito. Então eu sou jornalista por profissão. Bacana, hein, Dede? Pô, o homem é brabo mesmo. E da onde surgiu esse interesse pela causa animal, David? Então, Rodrigo, como eu falei, né? Voltando ali no início, isso vem de família, né? Meu pai, minha mãe. Eu cresci no meio de cachorro e gato em casa. Não, verdade, né? E quantos cachorros você tem hoje na sua casa? Hoje em casa eu tenho 6, né? Vamos lá, vamos lembrar os nomes. Subiu? Hoje, né? Assim, que são meus, que eu não vou doar, que já estão comigo há um certo tempo.
São 6, né? Que é o Thor, que é o mais velho, né, tem 15 anos. O Todd tem 15 também. 15 anos. 15 também. Aí tem o Amarelo, tem o Pitoco, o Piratinha e o Nupe. Então são 6 hoje em casa, mas como a gente faz esse trabalho voluntário, né, Rodrigo? Sim. E a gente sempre trabalha com um pilar dentro da causa animal. O que é esse pilar? Eu nunca abri mão desse trabalho. Eu não sou um acumulador, eu sou um protetor. Sim. E o protetor ele tem que resgatar, tratar e doar. Hoje a gente estava falando sobre isso mais cedo lá no seu restaurante, lá no centro, no Elmo. E você, David, ontem eu vi você e o Diego lá em Jataizinho, Sertanópolis, resgatando um cachorro à noite e tal. Então, Rodrigo, o trabalho na causa animal ele tem que ser feito dessa forma, Carol. Quando você resgata um animal, você tem que tratar ele, né? São processos, né? São pilares. Porque muita gente que vê você resgatando um animal acha que acabou o problema. O David resgatou, pronto, acabou. Muito pelo contrário. Ali só está começando uma série de coisas que esse animal vai precisar. De exame de sangue, raio-x, internamento, possível cirurgia. Então, assim, tem todo um trabalho de tratamento, do resgate, aí vem o período da adoção, que é o lar temporário, até esse animal ser encaminhado para uma nova família. Então, eu até ia perguntar isso, esses animais que são resgatados, né, se vocês têm algum abrigo, assim, né, algum lugar para colocar eles, né? Eu não trabalho com abrigo, não tenho nada contra quem tem, tá? Eu não sou, assim, se você fala, David, você quer ter um abrigo, você quer ter uma ONG, eu digo para vocês que não, tá? Eu acho que não é viável. Tá, eu acho que assim, você tem que ter uma estrutura muito forte, muito boa, Rodrigo, hoje, para você poder manter um abrigo. E eu não tô aqui tecendo crítica a ninguém, tá? Isso não é uma opinião pessoal minha, tá? Eu respeito quem tem ONG, respeito quem tem abrigo, porém, Rodrigo, o que serve para um serve para outro. Um exemplo, qual que é a diferença de uma pessoa que comete um crime de maus tratos numa casa e qual que é a diferença uma pessoa que tem uma ONG e comete um crime de maus tratos lá dentro? Ela vai se vitimizar. Porque eu sou vítima, porque eu resgatei X quantidade de bicho e ninguém me ajuda? Não. Ninguém colocou uma arma na tua cabeça e falou assim, vai lá e pega 500 cachorros, pega 200 cachorros. Não. Você tem que ter esse discernimento. Até onde eu posso ir? Até onde eu posso pisar? Então, Rodrigo, eu sempre trabalhei dessa forma, né? Resgatando, tratando e doando esses animais. E bacana. E David, assim, por exemplo, e se quando você vai resgatar o animal já está morto? E como é que faz? De quem que é a responsabilidade? Então, na verdade, Rodrigo... Pra onde que vai, né? Pra onde que vai daí? Então, Carol, Rodrigo, isso é um assunto até legal de vocês tocarem, porque por muito tempo aqui em Londrina, esse assunto ficou vago. Era uma coisa que você não tinha para quem ligar, principalmente animal de grande porte. Um exemplo, a pessoa lá, o carroceiro, né? Vamos entrar nesse assunto depois. Usa e abusa, maltrata o cavalo... aí o cavalo por alguma coisa quebra uma pata ou morre, tá ali no fundo de vale ou tá em praça pública. Pra quem que você liga? Muitas pessoas ligam pro David, porque não tem pra quem ligar, não tem um telefone específico igual tem o CIAT. Se você vê um acidente aqui na frente, aqui onde a gente tá gravando agora aqui na rua, bater um carro, uma moto aqui na frente, você vai ligar pra quem? Você vai ligar pro CIAT. Então, não tem um número que você possa... Não tem, né? Só que a partir de agora, né, no começo agora, na metade de agosto, Londrina passará a contar com esses trabalhos aí de recolhimento de animais, tanto de pequeno porte quanto de grande porte, tanto vivo ou quanto o animal, infelizmente, estiver morto em alguma situação. Eu achei que era da CMTU a responsabilidade. É da CMTU, Rodrigo, na verdade, mas é isso que eu tô falando. Você não tem a quem recorrer. Certo. Por obrigação é a CMTU, mas você não consegue chegar, né? Muitas vezes você não consegue ter acesso a esse número, você não consegue falar com alguém para que possa recolher esse animal. Por isso que muitas vezes a gente acaba vendo vários animais em decomposição nas vias aqui em Londrina. Entendi. E você tem esse número, David? Depois dá para colocar? Dá. Depois a gente deixa o número aí na tela para vocês aí. Pode estar colocando já agora aí. Então, vamos... Fala, como que é a sua rotina, assim, David? Quando você acorda, você vai... recebe quantas mensagens por dia hoje? Rapaz, os meninos estão aqui que trabalham comigo, principalmente. A gente tem uma equipe hoje, né? Mas hoje quem tá aqui comigo é o Diego e o Sandoval. Mas a gente não tem... Não é que a gente não tem uma rotina, as coisas vão acontecendo. A gente sai meio que programado, né? Algumas coisas do dia anterior que fica, ou das coisas que a gente já programa pro próximo dia. Mas, Carol, as coisas elas vão surgindo, elas vão acontecendo. A gente às vezes programa um dia e ele acontece... Totalmente o contrário daquilo que a gente tinha programado. Acontece um resgate, acontece uma denúncia, acontece alguma outra coisa referente ao meu trabalho como parlamentar também. Então, assim, não é só a causa animal. Eu tenho minha atividade como parlamentar, como vereador, Rodrigo, e é legal falar sobre isso. Qual a diferença, né? A diferença. E a gente não consegue, muitas vezes, separar o que é o vereador e o que é o protetor. Porque as coisas, no final, elas se afunilam. Né? Eu fui eleito por essa causa, mas, assim, o trabalho parlamentar é
e o protetor é outro. É o que eu falei ontem. Eu brigo como vereador, eu luto como vereador para que um dia vocês não possam ver mais o David em Jataizinho resgatando o animal, ou aqui em Londrina resgatando bicho com tumor, enfim. Para que a pessoa possa ter um número para ligar, para ter um atendimento do Sabuvete ou para ter um hospital veterinário. Então a gente luta muito por isso em Londrina hoje, como vereador. Como protetor, é essa luta diária que vocês acompanham aí. Com certeza. E o homem não para, viu? Ontem mesmo, né, David? Era 9 horas da noite, 10 horas da noite, o homem já tava lá em Jataizinho. Só o Diego chegou com a denúncia. David, recebemos daí, aí, o que a gente faz? Eu falei, cara, se a gente não colocar a mão, quem vai colocar, né, Rodrigo? Com certeza. E isso aqui não é ego, não é soberba, não é nada. É só um fato, é trabalho. Se a gente não resgata e trata esse animal, morre agonizando. Então, mandei pra ele, era 9 e pouco da noite, e aí, bora? Ele, bora. Aí, pegou o carro dele, foi pra minha casa, pegamos o carro aí. E também, né, David, também exige muita coragem de vocês também, né? Então, porque vocês vai num lugar, sempre geralmente lugar escuro ou em quebrada, como é que vocês vão lá, entendeu? Não sabe se... Né? Exige muita coragem. Então, Rodrigo, mas muita gente fala assim nos comentários: ai, David, você é um anjo. Eu fico feliz por esses comentários. Não é que eu não quero receber. A gente se sente bem com o elogio, é bacana. Mas eu não sou anjo, não sou nada disso. Eu sou um ser humano como vocês aqui, como você em casa está assistindo. Só que eu tenho um pouco mais de coragem do que outras pessoas, Rodrigo. Eu faço acontecer. Eu vou lá no local, eu chamo a polícia, eu chamo a guarda municipal, eu vou lá igual ontem em Jataizinho, Sertanópolis, resgato o cachorro, levo pra clínica, arrumo um jeito de pagar, arrumo um lar pro cachorro. Então, assim, é você ter coragem, é você sair da zona de conforto. É aquilo que eu falei pra você hoje. Se você for ligar pra crítica e elogios, se você colocar na balança, pesar os dois, não dá nada, é o mesmo peso. Então você tem que fazer, é aquilo que a gente sempre fala, a gente faz pelo animal. Porque se for por certas pessoas... Que vão criticar de qualquer jeito. Exatamente. Né? É verdade. E quais leis você conseguiu aprovar no teu mandato? Rodrigo, a gente tem muitas leis aprovadas, muitas leis que, inclusive, antes de eu me tornar vereador, de ser eleito em 2020, algumas leis eu já tinha na minha cabeça, inclusive, né? De falar, se eu conseguir chegar lá um dia como vereador, né? Eu quero propor isso. Então a gente tem várias leis, eu vou falar algumas, obviamente, resumidas aqui. Certo. A gente tem ensinos, né? Na grade curricular das crianças do município de Londrina, ensino sobre a causa animal, né? Mostrar para as crianças, palestras, o que é certo, o que é errado, se tratando de causa animal. Porém, eu já vou dar uma cobrada aqui no Poder Executivo, que esse projeto ele não acontece. A gente protocola o projeto, aprova ele enquanto legislativo, mas quem tem que executar é o executivo, é a prefeitura. E, infelizmente, esse projeto ele nunca foi executado em Londrina. A gente faz por conta própria, né, Rodrigo? Sim. E eu pego meu cachorro, levo na escola, o Diego criou uma cartilha, a gente entrega para as crianças, ensina o que é maus tratos, o que pode e o que não pode. Então, isso eu vejo que é um projeto de conscientização. É você plantar uma sementinha lá na frente, entendeu? Para colher no futuro, né? A lei da corrente, Rodrigo, que para mim para mim a lei da corrente é o meu xodó, sabe? É a menina dos olhos, sabe? Sim. Porque a gente que faz esse trabalho... E de fogos também, né? A lei dos fogos também. A gente tentou aprovar a lei das carroças, infelizmente não passou, né? A maioria dos vereadores votaram ao contrário, entenderam que não era o momento. A gente respeita, é uma casa democrática. O que mais tem de lei? A lei dos condomínios, Rodrigo. Isso é muito legal falar, que muita gente não sabe, inclusive, gente. Dê uma pesquisada aí. Eu vou pedir para colocar o número... Quem tá assistindo, dá para colocar o número da lei depois, né? Sim, opa, a gente vai colocar o número da lei aqui, dá uma pesquisada, você que tá em casa, que mora em condomínio, inclusive, Rodrigo. Tinha muitas atas antigas, condomínios antigos, que o síndico, ele é, entre aspas, ele é o rei ali do condomínio. Ele manda e desmanda, né? Ele dá a multa, ele aplica ali como é que fala? A advertência. Então, assim, tinha condomínio que não tinha elevador, prédios, que uma senhora de 71 anos foi descer com o cachorro dela no colo, caiu e quebrou o braço. Nossa. Porque não tinha como passear com o cachorro na guia. Então a gente foi lá, nós regulamentamos tudo isso hoje. Hoje existe uma lei municipal que regulamenta os condomínios. Você pode andar com seu animal na guia, só que assim, tem deveres pro tutor também. Entendeu? Você tem que, obviamente, pegar ali as necessidades do animal, não pode criar mais animal em sacada. A gente recebia muito esse tipo de denúncia. Sim. A pessoa sai cedo de casa, volta à noite, deixa o animal na sacada exposto ao sol, à chuva. Então, Rodrigo, esse projeto ele regulamentou toda essa questão dos condomínios. Bacana, David. E agora uma questão polêmica, né? Dos carroceiros e do rodeio. Rodrigo, na verdade, eu vou resumir uma frase. Eu vou resumir uma frase, Carol, que acho que vai responder essa tua pergunta.
Pra mim, Rodrigo, a minha visão é tudo que envolve dor e maus tratos jamais será trabalho, jamais será cultura, tá? Eu tenho essa visão. Carol, tudo que você maltrata o bicho pra tirar um esporte, seja, eles tratam como esporte, né? O rodeio, né? Vamos falar do rodeio, eu não vejo como esporte. Respeito, né? Eu sei que é uma coisa que é muito grande, inclusive, né? Tem vários cultural, né? Tem vários circuitos do Brasil afora, até fora do Brasil, né? A gente sabe do tratamento que esses touros recebem, mas também não deixam de ser maltratados, né? O touro não sai pulando ali na arena porque ele gosta, por prazer. Alguma coisa acontece. E a gente sabe de algumas coisas nos bastidores, o porquê que esse touro pula daquela forma. Não adianta você falar que ele é ensinado, que você vai abrir a porteira e o touro vai sair pulando por prazer. Então, assim, aonde existe dor e sofrimento, eu não vejo como esporte e nem trabalho. É igual a carroça, Rodrigo. Quem trabalha não é o ser humano. Quem trabalha é o cavalo. É a égua, é o burrinho, entendeu? Que puxa toneladas de entulho 12 horas por dia, Carol. Sem alimentação, sem água, sem descanso. E aí, Rodrigo, é isso que eu falo. Londrina, nessa parte, ela é errada. Porque tem uma empresa terceirizada que recolhe esses animais quando tá doente. Então o cara vai, usa e abusa desses animais. Quando ele tá doente, o próprio dono liga na prefeitura, na guarda municipal, e fala assim, encontrei um cavalo aqui doente, vocês podem vir buscar? Então, Rodrigo, enquanto isso não acabar, enquanto a atração animal não tiver fim, isso aí não vai acabar nunca, cara. Certo. Uma pergunta, Carol? Não, eu devo dizer sobre o cachorro lá que levou a paulada lá. É verdade. Lá de Cambé. Rodrigo, ia perguntar outra coisa. Aquilo lá. Então, Rodrigo, é um assunto que infelizmente eu não posso no momento mais falar muito sobre esse assunto. Eu peço desculpa para quem tá assistindo em casa. Tem muita gente curiosa querendo saber desse caso, mas por questões que envolvem justiça e tudo, eu não posso falar abertamente sobre esse caso ainda, mas em breve, quando isso se resolver, nós vamos poder vir a público e explicar certinho o que tá acontecendo, o que aconteceu. Mas assim, fiquem tranquilos que tem uma equipe de São Paulo, inclusive, cuidando desse caso, e não vai cair no esquecimento, viu, Rodrigo? Não vai cair no esquecimento, mas eu não posso, então, Carol, infelizmente, adiantar. Outra pergunta. Adiantar mais leve. Sim. Leve nem tanto, né? Mas qual que foi a causa que te deixou mais feliz, assim, né? A causa... E a que te deixou mais triste? Da causa animal que você... O resgate, você fala? Resgate. São tantos. Mas o que mais te chocou, assim, mais marcante? Isso foi muito triste. Assim, que são muitos... Toda vez marca, né, Dele? Isso que a gente acabou de falar dessa cachorra de Cambé marcou muito. Não tem como falar que não, né? É que eu não posso expor aqui, né? Os bastidores da situação. Mas teve algum que você se apegou mais, assim? Ai, ajuda aí, Diego. Qual que eu me apeguei? Teve o cachorro do Zezé, que eu me apeguei bastante. A gente também ia perguntar sobre ele, a história, né? A história dele, assim, porque a viagem foi uma viagem de 16 horas. Então, nessa viagem, eu acabei me apegando muito com esse cachorro. Quando eu fui então embora... conta um pouquinho dele, como começou. Começou num sábado, no dia 22, 2 dias antes do meu aniversário, inclusive. Começou num sábado isso. Tinha acabado de chegar em casa, um amigo meu me ligou, mandou foto desse cachorro. Rodrigo, eu não vou nem falar a situação que ele tava aqui, porque... É uma situação absurda de maus tratos, sabe? Ele tava assim, perdendo a orelha, cheio de bicho, tal, enfim. E aí eu postei, Rodrigo. A gente tem o costume de, obviamente, mostrar os casos que a gente resgata. Porque é o seguinte, o que acontece? Se muita gente critica, Rodrigo, fala assim, ele faz isso para aparecer. Rodrigo, a gente posta para poder arrumar um lar para esse animal. Você já imaginou, no fluxo que eu faço, a gente resgata, vamos colocar aí... 30 animal no mês. Se eu falar assim, não vou postar não, porque vão pensar que eu tô querendo aparecer. A internet agiliza, né? E a internet usada pelo lado, usada pelo lado positivo, Carol, ela é absurdamente, né, uma coisa maravilhosa. Você conversa hoje com o teu pai lá no Japão via WhatsApp por ligação de vídeo. Coisa que há 20 anos atrás, 15 anos atrás não tinha. Até antes, entendeu? Então a internet usada pelo lado positivo, ela é maravilhosa. E foi o que aconteceu. Eu abri meu Instagram, tinha uma mensagem do Zezé de Camargo. Eu falei, mas rapaz, será que é homem mesmo? Porque assim, eu fiquei pensando, falei, será que não hackearam o Instagram dele? eu falei, aí eu peguei e mandei uma mensagem, mas eu tô falando com o Zezé mesmo? Aí acho que ele pensou, né, vamos mandar um áudio pra esse tonto aí, pra ele ver que sou eu realmente, né? Aí quando ele mandou o áudio, eu já corri, falei, Diego, você viu quem que mandou o áudio lá no Instagram pra gente? Aí eu falei, será que é ele mesmo, cara? Aí ele
Aí comecei a conversar com ele perguntar do cachorro, falou, David, não, eu quero saber do cachorro, me interessei pelo cachorro, eu vou assumir todo o tratamento. Mais uma curiosidade, o nome do cachorro. Ô David, conta uma história, que a gente viu uma entrevista sua, David. Gente, vocês não vão acreditar. Não, é verdade isso, eu não tenho por que mentir. Sim. Nós chegamos na clínica, certo? Tudo eufórico. Zezé de Camargo vai adotar o cachorro, Zezé de Camargo vai adotar o cachorro. E aí nós perguntamos, e o nome do cachorro, qual que ficou? Aí as veterinárias, colocamos de seu Zé. O Diego, o veterinário, coloquei seu Zé. Antes. Era assim, era coisa de Deus, sabe? Antes era pra acontecer, sabe? Então, assim, deu tudo certo, né? Ele ficou um longo período em tratamento, 2 meses em tratamento na clínica, até que ele pudesse ir pra Araguapaz, chama a cidade, a fazenda do Zezé de Camargo. 16 horas de viagem, Carol. Foi muito longe, mas o Zezé de Camargo é uma pessoa extraordinária, uma pessoa assim, demais a conta, Rodrigo, demais, mostrou toda a fazenda pra gente, almoçamos, jantamos com ele, tomamos lá uma cervejinha com ele, contou da vida dele pra gente, e eu sempre falo isso pra todo mundo, ali não era o Zezé de Camargo, ali era o Mirosmar, ali era a intimidade dele, ele contou coisas pra gente ali, de música, de trabalho, que eu acho que ele nunca contou nem em entrevista. Então a gente teve o privilégio de saber ali, de escutar dele, histórias dele, como ele fez as músicas. E ele é um cara que sempre tá adotando ou não? Foi a primeira vez? Ele já fez isso no passado, muito no passado. Ele teve muito bicho no passado. Depois ele deu um tempo. Aí ele falou, e até fico feliz por isso, ele falou que através do seu Zé, ele deu esse start novamente e ele voltou com esse trabalho, né? Hoje a fazenda dele é desativada, essa questão de gado, ele não gosta mais, porque antigamente ele trabalhava com isso, né? Com vendia gado e tal. Ele falou, David, eu não me sentia bem, então hoje ele arrendou uma parte da fazenda lá, ele não mexe mais com isso. A fazenda é pro lazer dele, pro descanso, e ele hoje construiu um canil, Rodrigo, que parece uma casa. O cachorrinho, o seu Zé vive melhor que nós. O canil é mais bonito que minha casa, o canil que ele construiu lá. Então, assim, e ele passou a adotar. Recentemente ele adotou um outro cachorrinho agora que apareceu no show dele. Ele levou o cachorro pro camarim. Nossa, que legal. Saiu na rede social aí de todo mundo aí. Então, assim, ele é um cara, não é porque ele adotou um cachorro meu, não, mas é uma pessoa maravilhosa, merece o sucesso que tem. Um cara extremamente humilde e que, assim, pra mim foi um carimbo no meu trabalho e um sonho realizado, porque certeza, né? Um dia antes, Rodrigo, pra finalizar essa história dele, um dia antes, tava eu e o Diego no carro falando da história de vida dele. Porque o meu irmão é músico, né? A gente vende música sertaneja. E eu gosto muito de cantar nos karaokê aí, brincando. Ô, louco, Deja. Então canta uma palhinha, então. Não vou dar uma palhinha aqui, não. Mas assim, quem conhece o meu lado pessoal sabe disso. Eu sou muito fã do cara, muito fã da música sertaneja. É um dos maiores nomes, se não for o maior até hoje. Mas o seu irmão, ele tem banda? O meu irmão canta profissionalmente. Como que ele chama? Marcos Idalto chama. E olha pra você ver, Rodrigo, que coincidência. O meu irmão já era amigo do irmão do Zezé, sem o Zezé de Camargo saber. Eita! O irmão do Zezé de Camargo tem uma dupla que chama Cleito Camargo. E o meu irmão faz show com eles também. Show conjunto e tal. Então, assim, o meu irmão já era amigo do irmão dele. Só que o Zezé não sabia. Então, e o meu irmão foi junto nessa viagem, né? Então, meu irmão conversou com ele sobre música lá, conversaram um monte lá. Bacana. E foi bem legal, foi bem legal. Bem legal. Ô Dede, fala um pouco do hospital veterinário aí que saiu aí agora, né? Rodrigo, esse também é um assunto, não deixa de ser polêmico, né? Eu tenho uma visão do prefeito de Londrina, e não é nada pessoal, né? Que assim... Quando você está no executivo, Rodrigo, você não precisa de autorização de vereador para construir obra. Um exemplo. O viaduto aqui que ficou pronto agora da Leste-Oeste. Certo. Né? Ele não precisa de autorização da Câmara e ele não precisa de um projeto autorizativo para construir uma obra. Tá? Isso é prerrogativa do prefeito. Certo. Se ele acordar amanhã e falar assim, eu vou construir um hospital veterinário, é só ele licitar, fazer a licitação da empresa que vai construir ou contratar uma OS, contratar uma empresa terceirizada para tocar um prédio público que ele já tenha. Um exemplo, a prefeitura tem um prédio, eu vou contratar uma empresa terceirizada para tocar o hospital veterinário. Então, o prefeito ele não precisa de nada disso, de autorização da Câmara, de projeto autorizativo para fazer isso acontecer. Né? Recentemente agora, no final do mandato dele, ele tira um coelho da cartola misteriosamente. Né? A gente sabe mais ou menos aí o motivo. Certo. Mas assim, Rodrigo, né? Graças a Deus ainda fez alguma coisa. Saiu, né? Saiu, né? Assim, espero que dê certo. Né? Não é um hospital veterinário ainda, tá? A pessoa não vai pegar... Né? É uma clínica que vai atender animais de pessoas de baixa renda. Vai ter uma ambulância que
que vai buscar os animais em situação de rua, atropelado. Mas em breve nós vamos poder falar melhor sobre isso. Em breve isso será divulgado pela própria prefeitura de uma forma mais ampla. Sim. Mas graças a Deus isso aconteceu e a gente correu atrás, Rodrigo, nos bastidores, para que isso acontecesse. Só para finalizar esse assunto do hospital veterinário aí, para que isso acontecesse, Carol, para que essa empresa pudesse começar a operar em Londrina, ele chegou no ex-secretário de planejamento, no Canhada, que é um amigo meu inclusive, falou assim, olha, nós precisamos de 3 milhões, a prefeitura precisa de 3 milhões para que esse projeto possa sair do papel. Aí eu fui até o deputado Diego Garcia, deputado federal, falei, Diego Garcia, falei, por favor, mande essa emenda de 3 milhões, vamos fazer isso sair do papel, vamos fazer isso acontecer. O deputado empenhou a emenda em Brasília, mandou, tá no caixa da prefeitura e através disso esse projeto saiu do papel. Que bom. Oh, bacana, hein? Quem não segue o David, olha galera, o David Weasley, o cara tem história até... Tem, aí isso eu não posso mentir, Rodrigo. Cada quadrinha do Instagram ali é uma história. E tem história. Todo dia, viu? E tem história. Ô, David, até uma coisa que a gente tava conversando hoje na hora do almoço, que eu não tinha percebido. Eu falei, pô, o David só trata de animal e tal. Mas é quando você falou aquela lá, que sempre tem uma família por trás de um animal. Olha, Rodrigo, explica um pouco pra nós, Carol, aí, são duas coisas que eu gostaria de falar e são duas coisas importantes isso. O que acontece? Tem muita gente que critica o meu mandato, fala assim, mas esse cara só cuida de bicho. Sim. Mas as pessoas que falam isso, elas não têm o discernimento de entender que por trás desse bicho existe uma família. Entendeu? O David, por exemplo, precisa de um atendimento pro Amarelo, que é o meu cachorro. E o David não tem condições de tratar o Amarelo. Né? Aí eu vou pedir ajuda para um cara que é da causa animal. Vou lá pedir ajuda pro David também, que é da causa animal. É só um exemplo que eu tô dando aqui, tá? Certo. Para contextualizar aqui a história. E aí quando o David vai na casa dessa pessoa, com veterinário, com ração, com medicamento, com tudo que precisa ser feito ali, essa pessoa vai economizar, Rodrigo, no mínimo R$500. Com certeza. Pelo menos, dia assim, de saída. Ela vai economizar R$500. Aí, Rodrigo, ela vai fazer uma compra para casa dela, ela vai pagar uma água, ela vai pagar uma luz. Então as pessoas não entendem que por trás dos animais existe uma pessoa que também precisa de ajuda. Entendeu? Isso é e verdade. somos em 19 vereadores, Rodrigo. Se cada um fizesse a tua parte, eu, quando em 2020 me propus a ser um candidato à causa animal, eu falei, eu vou brigar para que a causa animal tenha visibilidade e tenha força em Londrina. E é o que eu tô fazendo. Vixe, nossa. E outra pergunta também, todo mundo tá vendo, né, David? Ligada, há quanto tempo você também tá, né, nessa casa animal, né? Faz quanto tempo que você... Aproximadamente 16, antes 17 de ser vereador, anos. você já... muito antes. Né, os meninos aqui trabalham comigo há mais de 10 anos na televisão. Né, o Diego me conhece há quase 12 anos, o Sandoval até mais também um pouco. E eles já... Porque bastante gente acha que é de agora também, não, né? isso faz tempo. Isso vem de pai e de mãe, né? E até aquela coisa lá, muitas vezes as pessoas... tem um cachorro atropelado, liga pro David. Então, aí Rodrigo, acaba falecendo, joga a culpa no David, porque o David não veio buscar. Ô, Rodrigo, eu recebo esse tipo de mensagem, e queira ou não, cara, acaba assim, Sim. Por mais que a gente tenta absorver isso de uma forma geral e não levar isso pro coração, mas de certa forma acaba magoando. Porque assim, com certeza. eu recebo 30, 40 mensagens por dia de pedido de ajuda. É humanamente impossível ajudar. Você tem uma prioridade, a Carol tem uma prioridade e eu tenho uma prioridade. Aí, você tem uma, eu tenho 3. É humanamente impossível. Eu só tô exemplificando aqui. E até aquele dia você postou, né? Quantos quilômetros vocês andou aquele dia lá? 105 km dentro de Londrina, na sexta-feira passada agora. 105 quilômetros. Dentro de Londrina. Dentro de Londrina. Tá? Dentro de Londrina. A gente andou os 4 cantos da cidade. Então, Rodrigo, eu até queria falar uma situação agora aqui, que eu falei numa entrevista passada, né? Que a pessoa, por eu ser eleito pela causa animal, por eu ser um vereador da causa animal, a pessoa acha que eu tenho obrigação. Você entendeu? Assim, o que acontece? O David foi eleito pela causa animal. A pessoa acha, Carol, que eu sou obrigado a pegar o cachorro dentro da casa dela, levar para uma clínica, pagar o tratamento e devolver dentro da casa dela. Por eu ser um vereador da causa animal. Aí eu vou te dar mais um exemplo. Seria a mesma coisa de vocês têm hoje 2 meninas, né? Sim. De vocês, um exemplo. Eu não consegui vaga na creche para minhas filhas, eu vou lá na Câmara e vou pedir para as vereadoras, professoras. Gente, isso é um exemplo, eu não tô criticando ninguém, pelo amor de Deus, hein? É só um exemplo, tô exemplificando. Ou poderia ser o esporte. Vamos falar do esporte do Madureira, que é um amigo meu que eu gosto demais. Mesma coisa do cara chegar lá na Câmara e falar só, Madureira, você é o vereador do esporte, coloca meu filho para jogar no Palmeiras lá porque você é do esporte. Então. Ou a mesma coisa de chegar nas 2 professoras que são vereadoras,
fala assim, ó, vocês são obrigadas a pagar a creche da minha filha porque vocês são vereadora da educação. Então, Rodrigo, tem essa discriminação à causa animal, eu não sei o porquê. Entendeu? É só com a causa animal que isso acontece. Ah, mas ele foi eleito pra isso. Essa cobrança, entendeu? E não é, cara. Isso, assim, não deixa de ser uma demanda do meu gabinete. Sim. Eu entendo isso. É o que chega pra mim. Animal de rua atropelado, animal doente. Hoje mesmo eu resgatei um cachorro com câncer de uma pessoa que me pediu ajuda, que não tinha condições de pagar. Falou, David, eu consigo pagar um pouquinho, você não me ajuda? Eu falei, ajudo. Falei, cada um faz um pouquinho, não pesa pra ninguém. Só que, Rodrigo, é o que eu falei, precisa dessa clínica, precisa desse hospital, porque é saúde pública. Impacta no município isso. Sim. E é isso aí que a gente tá brigando. E David, você pode falar aquela questão da gata aí que devolveu e tal? Você pode falar nesse assunto? Ah, Rodrigo, isso é um assunto tão complicado, cara. Assim, eu vou falar de forma resumida. Sim. Dentro dessa situação, quando você toma a decisão, Carol, de adotar um animal, você não tá adotando um copo. Esse copo Não, aqui, com ó. certeza. Você não tá adotando um objeto. Você está adotando uma vida. Você tem que entender. Eu vi lá que vocês têm, acho que 1 ou 2 cachorrinhas também na casa de vocês. Tem uns. Então, essa cachorra possa, Deus queira que não, mas isso uma hora vai acontecer, porque acontece com o ser humano e acontece com o bicho. Ninguém fica pra semente. Uma hora ou outra a gente acaba ficando doente. Né? E quando você toma a decisão de adotar um animal, você tem que entender que você não está adotando um objeto. Você está adotando uma vida. E essa vida exige responsabilidade. Alimentação adequada, vacinação, castração. Passeio, tudo que você possa imaginar. Porque tem muita gente que fala assim, David, vocês estão humanizando a causa animal. Não é isso. Eu não quero que você, Carol, você, Rodrigo, trata o teu cachorro igual eu trato o meu. Entendeu? O meu cachorro sobe na minha cama. Às vezes o teu não sobe. E eu vou respeitar isso. O meu sobe. Não, mas então, mas aí, Rodrigo, mas assim, eu tô exemplificando. Sim, com certeza. Tem protetor que não doa animal porque fala assim, eu fui fazer entrevista com a pessoa falou que não vai deixar entrar na sala da casa. Pô, cara, mas, ninguém vai cuidar como a gente cuida, Rodrigo, Com certeza. óbvio. Mas se o animal tiver um abrigo, uma casinha, uma alimentação adequada, uma ração boa, não viver acorrentado. O básico. Não, com certeza. Eu mesmo, David, eu nunca tive coitado. cachorro pra ficar dentro de casa. Exato. Antes nós tinha cachorro pra cuidar da casa. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, demorou até um tempo, Rodrigo, uns 6 meses mais ou menos pra acostumar com o cachorro dentro de casa, do sofá. E aí é cultural, Rodrigo. Mas isso vem de cultura, igual a questão da lei da corrente, Carol. Isso, a gente percebe muito isso quando a gente encontra uma pessoa, vamos se colocar assim, idosa, que acorrenta um animal, que para ela é normal, Rodrigo. Sim. Que no sítio que ela morava, os avós, os pais... Era normal manter um animal preso numa corrente de 30 centímetros. Sim. Entendeu? Mas assim, eu não vou deixar de doar um animal pro Rodrigo, porque ele vai falar assim, David, eu gosto de cachorro, eu quero adotar, mas eu vou manter ele aqui na área de casa, ele tem todo um espaço aqui pra ele brincar, correr, a ração dele é da melhor que tem, ele tem água, ele tem casinha. Por que eu não vou doar pra você o animal? Só porque ele não vai entrar na tua sala? Isso não existe, cara. Com certeza. Entendeu? Agora, se você quiser deixar ele entrar na tua sala, na tua cama, melhor ainda. Mas ele tendo a casinha, tendo ali as suas condições necessárias, Rodrigo, vida que segue, cara. Vida que segue. E David, e muita gente acha que você resgata o cachorro lá, por exemplo, da patinha lá que vai ter que amputar, né? Sim. As custas dos veterinários. Muita gente acha que... Cai do céu, né? Cai do céu, é a prefeitura que banca. Explica um pouquinho Rodrigo, sobre a gente não... Assim, muita gente confunde o vereador com o deputado, né? Certo. Apesar que o deputado também não pode fazer isso. Mas o deputado, ele tem verba de gabinete para gasolina, para refeição, auxílio isso, auxílio aquilo, tá, enfim. O vereador, Rodrigo, eu como vereador hoje, eu não tenho verba pública nenhuma referente a isso. Nem gasolina justo de custo eu tenho. E nem 13º. Caramba, e Deus. eu não tô aqui reclamando, tá? Muito pelo contrário. Tô feliz onde eu estou hoje, né? Pretendo continuar nesse trabalho. Tenho muito para fazer em Londrina ainda. Só que tem gente que acha que eu tenho verba da prefeitura, que eu tenho ajuda de custo da Câmara para resgatar bicho. Tem gente que pensa isso, Carol. E eu não tenho. Eu tenho o meu salário e pronto. E eu tenho que me virar com ele. Com gasolina, com refeição, com clínica veterinária. Nossa, David, então, por exemplo, se você resgata um cachorro doente e não tem dono, família, se você leva pra clínica e ninguém ajudar, você então, que Rodrigo, tem que banca tudo. A gente tem eu posso falar isso abertamente, que não tem problema. A gente tem uma chave Pix da clínica, né? Sim. Que quando a gente resgata um animal, né? A pessoa ajuda diretamente na clínica, né? Então, aí entra uma ajuda ou outra, ajuda a suprir um caso ou outro. Obviamente que a demanda que a gente faz é humanamente impossível conseguir bancar tudo isso. Então, a gente vai pendurando. Paga um pouquinho, deixa um pouquinho pro mês que vem. E graças a Deus a gente tem parceiros aí na causa
animal, tanto pet shop quanto clínica que nos ajudam também no dia a dia, né? Eu tenho uma rede social hoje relativamente com engajamento forte, então a gente faz essas divulgações em pet shop, então a gente consegue... David, então, sim, quem, um empresário, uma empresa que quiser ajudar a causa animal, eles podem procurar você? Rodrigo, eu até posso falar de uma abertamente aqui, se você permitir, a Carol permitir, uma empresa que é parceira minha que me ajuda com ração, que é a Multidog. Sim. Né? A gente faz divulgação, é óbvio que é uma via de mão dupla, né? A gente se ajuda. Com certeza. Eu divulgo a marca deles, que é uma ração, não é porque me ajuda não, Rodrigo. Os meus cachorros consomem, os cachorros que eu resgato, a gente usa a Multidog e ela tem uma linha completa. É uma ração sensacional hoje no mercado. Ela pega desde o filhote até o adulto, sênior, raça pequena, raça grande. Tem agora a Multicat, que é pra gato. Então a gente tem algumas parcerias que nos ajudam nesse dia a dia. Nossa, bacana, David. Nossa, a gente fica aqui pensando, e outra, eu tenho uma parceria, Carol, assim, que assim, eu tenho uma parceria muito legal. E essa parceria eu gostaria de falar. Não, pode falar. Que assim, eu não poderia deixar de falar. O Rodrigo até falou, não, David, não fala não. Mas, agora assim, eu me toquei. Eu tenho um parceiro que assim, era um amigo, aí virou um irmão, e aí virou praticamente família. Porque assim, eu tô com ele todo dia, né? A gente se encontra quase todo dia. O Rodrigo passou a conhecer o meu trabalho através de eu ir almoçar no restaurante, começamos a conversar e tal. Inclusive, né, foi um cachorro entrou pra dentro do restaurante, né? Aí você fala, pô, eu resgato o cachorro. E como que ele tirou o cachorro? Tá brincando. Porque em casa, quando ele briga com o Theo, eu falo, vou chamar o David. Vai chamar o David, é só ameaçado. Mas é verdade, Carol, sim, o Elmo hoje é uma empresa que nos ajuda demais também nesse dia a dia, porque a gente não volta pra casa, né, Carol? A gente não tem esse tempo de voltar pra casa, pra almoçar. A gente eu particularmente, né, perderia assim muito tempo tendo que voltar para casa. Então assim, o que eu faço de manhã? Eu já alimento os meus cachorros de manhã, Rodrigo. Então... E eu saio pra rua e fico até a noite. Entendeu? Então assim, então eu preciso almoçar em algum lugar. E hoje eu almoço no Elmo, né? O Rodrigo é um grande parceiro nosso, a Carol David, também. E como é que é a tua cabeça? Como é que funciona? Pô, você não tem hora para voltar e tal. Como que então, assim, Rodrigo, é que o que eu falei pra você, tipo assim, é uma coisa que você vê que não vai acabar nunca se deixar rotina, dele. Na verdade, né, Rodrigo? E é o que você falou, não tem fim. Acho que você perde horário também. Né? Ontem a gente trabalhou o dia inteiro, eu cheguei em casa, eram umas 6h30, 7 horas. E aí o Diego, mandei mensagem pro Diego 8h30, uma hora depois a gente tá vindo pra Sertanópolis. Então assim, a gente chega em casa e sai de novo, tem dia, porque é imprevisível, né? Sim. A gente tem uma música que fala sobre isso, né? Na vida tudo é imprevisível, né? Tudo pode mudar. Então, assim... Sim. E David, assim, quem que é a sua inspiração pra você continuar aí nesses dias? Com certeza deve ter dias difíceis, né, David? Dias felizes, tem dia que só porrada. Ô, Rodrigo, a gente sofre muita perseguição, cara. Certo. A gente que faz um trabalho honesto, um trabalho sério. E não é só no meu caso, não, Rodrigo. No caso de vocês também. Eu acredito que vocês, já na vida de vocês, enquanto empresário, você já deve ter passado por isso, de alguma forma ou de outra. Diretamente ou indiretamente. Sofrer perseguição, pessoas que falam mal na rede social. Com certeza. Isso é inevitável, isso é do ser humano, né? A gente... hoje a minha causa é animal, mas para mim chegar no animal eu preciso passar pelo ser humano. Né? Então, Rodrigo, é inevitável você não passar por isso, né? Você sofrer críticas e na medida que você cresce, né, você também cresce as críticas. Mas, Rodrigo, eu tô aprendendo a lidar com isso. Eu confesso para vocês, tem dia que eu tenho vontade de realmente parar. Não vou mentir, tô sendo muito sincero para vocês, tá? Porque não é fácil. Você ajuda um animal, você sai da tua casa meia-noite para buscar um cachorro, às vezes já saí de casa 2h, 3h. Ontem eu saí, era 9 horas para buscar um cachorro lá em Sertanópolis e a pessoa fala mal do teu trabalho. Ele tá fazendo isso para aparecer. Quisera eu que Londrina tivesse mais 10 David, mesmo que fosse para aparecer, que fizesse pelo menos igual, Rodrigo. Então, para você falar mal do Rodrigo, para você falar mal da Carol, ou para você falar mal do David, faça pelo menos o igual que ele tá fazendo. Sim, com certeza. Até mesmo questão de aparecer, entendeu? Né? Quando você foi pro Rio Grande do Sul, né, David? Rodrigo, foi uma missão ali, cara, sensacional. Uma coisa que eu vou levar pra minha vida, cara, assim, através de uma tragédia, né? De uma tragédia climática, né? Uma coisa que nós atuamos ali 2 fins de semana, que foi, assim, uma coisa absurda. Conheci pessoas maravilhosas, o Fabiano, a família do Fabiano, conheci pessoas que Deus fez assim, colocou na minha vida, cara, como vocês. Que bacana, tô puxando teu saco não, sabe? Eu conheci pessoas ali que fizeram a diferença na vida
do povo gaúcho lá, dos animais principalmente, que era o nosso foco lá no dia. Resgatamos pessoas também, obviamente, mas a maioria já tinha saído de suas casas e a missão ali era resgatar os animais que estavam ilhados. E, Rodrigo, foi uma experiência surreal, cara. Uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida, cara. O que mais chocou, assim, quando você chegou lá, você falou, meu Deus, você pensou que tá mais feio do que você imaginava? Assim, o que chocou foi... Não sei se foi coincidência ou... Eu não sei. A gente chegou em Porto Alegre, a gente foi meio que sem rumo. A gente foi para Porto Alegre, eu tava com 2 amigos lá, um de São Paulo, que é o Esdras, que já é protetor lá, um cara muito conhecido nacionalmente, e um deputado de São Paulo, que ele tava atuando num grupo, do GRAAD já. Só que cada um tava numa região, e lá como tava tudo alagado, então para você ir daqui no centro, era 4 horas, tudo congestionado, tudo muito longe. A gente ficava em Gravataí para atuar em Canoas, então a gente tinha que ir de uma cidade para outra. Então, mas cara, foi surreal o que nós vivemos ali. A gente atuou muito num bairro que chama Matias Velho. Quantas mil pessoas lá, Sandoval? 250 mil pessoas moravam nesse bairro, pra você ter noção. 250 mil pessoas moravam nesse único bairro. Você tem notícia como é que tá lá? Hoje, como é que tá né? lá, assim, hoje? Tá reconstruindo, tá indo aos poucos, né, Rodrigo? Obviamente que virou um cenário de guerra. Você já assistiu... Mas qual foi a cidade, assim, que tava pior, assim? Todas. Você imagina o Paraná com 399 municípios hoje. O estado lá foram afetados 300 municípios, né, Diego? 300 municípios. Você imagina quase o Paraná todo alagado. Nossa. Então, assim, a gente atuou muito ali em Canoas, Gravataí, Porto Alegre, Esteio, Eldorado. Então, a gente atuou em várias cidades que era próxima uma da outra, mas tinha muito congestionamento para chegar. Então, a gente trabalhava 12 horas sem comer, sem tomar água, embaixo de chuva, mas tudo por uma causa, tudo feito com amor. E só para finalizar, quem era a minha maior inspiração hoje, Rodrigo, você possa imaginar talvez que fosse alguém dentro da causa animal. A minha maior inspiração hoje no meu consciente é o meu pai. Até aqui, assim, me faz uma falta tremenda. Eu evito de falar dele porque eu fico emocionado, né? Porque eu tive um pai, assim, fora da curva, sabe? Tive um pai, assim, sensacional. Uma pessoa que... se eu sou essa pessoa hoje é através dele, sabe? Isso veio dele, na verdade, né? De cuidar dos animais. Eu via ele fazendo isso, né? Com aquele cachorro que eu citei no início aqui, com o Billy, com tantos outros animais que a gente teve em casa. E eu via o meu pai levando os animais naquela época. Não tinha clínicas em Londrina. A referência era o El, há 20 anos. E ele sempre tava ali. E ele sempre atuava e me levava junto no carro. Então eu via nele isso. E eu herdei isso dele, da minha mãe, que gosta muito também. Então, assim, a minha maior inspiração, e às vezes quando eu penso em desistir, eu falo, pô, cara, eu cheguei até aqui, já passei por tanta coisa, fiz tanta coisa acontecer, tanto projeto sair do papel, enfrentei tanta coisa, cara, sabe? E eu falo, não vou desistir, sabe? Falei assim... Nossa, que bacana, isso é uma inspiração, né? Meu pai é a minha inspiração, cara. Eu tenho uma lembrança dele muito boa. Meu pai morreu muito cedo, com 52 anos. Nossa. E faz uma falta gigantesca, Rodrigo. Que história, hein, Deide? Meu Deus, tem assunto até... Ô, Deide, eu falo muito, né? Ô, Deide, não. E antes de você ir pro Rio Grande do Sul, você encontrou um cachorro, né? Nossa. Gente... Primeiro cachorro. Eu costumo dizer que essas coisas acontecem comigo, cara. A gente indo pro Rio Grande do Sul, tava perto de Embaú, né, Diego? A gente tá perto de Embaú, aí congestionou, Rodrigo. Congestionamento, Carol. Parou. Obra na estrada, aquele... baita congestionamento. Falei, meu Deus do céu. Aí a gente tava em 2 carros, né? Inclusive, antes de eu falar dessa história, gente, quem me ajudou na segunda viagem pro Rio Grande do Sul, que emprestou um carro, coisa que ninguém faria, foi esse cara aqui, ó. Tá? Ele emprestou a Saveiro dele. Falou, David, por que você não pediu meu carro? Então, e eu falei, Rodrigo, nós vamos de novo. Não, pega meu carro, vai. Na segunda viagem, o Rodrigo ajudou com a Saveiro dele. Isso foi muito bacana, Rodrigo. Obrigado mais uma vez, cara. Então, assim, coisas que eu não posso deixar de mencionar. E aí, indo pra lá, Carol, isso foi na primeira viagem. Desci do carro pra dar aquela esticada, né? Aquele congestionamento. Falei, olha, no meio do trânsito assim, vem um cachorro. Parece que chama, né? Não, ele veio na minha reta, cara. Veio na minha reta. É o imã. Aí eu olhei pros caras e falei, agora? O que eles vão fazer? Aí o Diego lembrou que uma pessoa, eu não recordo o nome dela agora.
a Angélica, a Adriana, não lembro agora. Ela tinha recentemente adotado um cachorro nosso e ela mora em Embaú. Nossa, era pertinho. E é Coisa pertinho. de Deus mesmo. E a gente tava chegando em Embaú. Aí conseguimos contato com ela, falou, David, deixa o cachorro em casa, vai pro Rio Grande do Sul, cumpre tua missão, depois você me liga, a gente vê o que faz. Aí nós voltando do Rio Grande do Sul, Rodrigo, aí lembramos, nossa, o cachorro, e agora? Vamos ligar pra ela. Falou, ih, David, pode ir embora, meu menino já tá rolando com ele aqui no quintal. Já é meu. É da família. E realmente era um cachorro muito dócil. É um Blue Heeler, né, Diego? Um cachorro muito dócil, muito bonzinho, acabou já ficando com a família e deu tudo certo. E essa foto viralizou. Foi foto ou foi o Reels que você postou, né, David? Foi um vídeo, Rodrigo, de um minuto, cara. Viralizou. O gauchinho, na verdade. E a gente tava atuando naquele dia. Era Matias Velho, Diego? Não era Matias Velho aquele dia, né? Era em Matias Velho, lá em Canoas, nesse bairro. E eu fui pra resgatar, Rodrigo, um cachorrinho, cara, pretinho. Cara, parecia um pincher. Cara, mas vocês lembram do desenho do Tasmania? Sim. Cara, ele tava assim... Cara, ele tava... obviamente, coitado. Escapou de uma enchente, sei lá, se sofreu maus tratos. Cara, ele tava tudo cheio de lama. Cara, ele tava maluco pra morder alguém. Desse tamanho, cara. Eu falei, vamos voltar pro barco pegar o cambão. Que cambão é uma haste, né? Que a gente tem com um negocinho na ponta que você coloca no pescoço do cachorro pra você poder segurar ele. E aí colocamos o cambão nele, segurei ele tentando morder. O Diego já veio, passou a focinheira nele, aí ele acalmou. Aí eu coloquei ele no colo, entrou no barco, aí já tirei a focinheira, começou a comer e tal, foi amansando. Aí ele ficou 2 dias na casa de um rapaz lá do Telmo, que a gente conheceu também lá. Ficou 2 dias lá até a gente trazer ele pra Londrina. Eu falei, vamos levar pra Londrina? Falei, vamos. Aí paramos num posto pra abastecer, pra comer e tal, Carol. Aí tava o Sandoval no carro, aí parecia uma criança. A gente colocou uma roupinha nele, ele colocou as 2 patinhas no meio, assim, do console do carro ali. E do nada, Rodrigo, peguei o celular, fiz um vídeo de 1 minuto pra colocar no store até. Nem era pra postar, assim, público, né? Era mais no store ali. Conversando com ele. Falei, eu não queria ser resgatado, hein? Agora tá aqui, ó, não quer sair do meu colo. E ele com a carinha toda boba, assim, sabe? Cara, postei o vídeo. Cara, mais de 4 milhões de visualização, mais de 30 mil compartilhamentos. Cara, viralizou de uma forma. Vários artistas compartilharam, Suzana Vieira, Cauã Raymond, sabe? Que bacana. Virou uma coisa, sabe? Então, assim, são coisas, Rodrigo, que a gente, às vezes a pessoa vê isso e fala assim, ele fez isso pra aparecer. Cara, é uma coisa natural. É uma coisa do nosso trabalho, é uma coisa que eu quis mostrar que ele tava bem, que ele já tava mais calmo, e mostrar que os animais precisam disso, Carol. Que às vezes o animal ele tá daquela forma porque ele é agredido, ele sofre maus tratos. Quando você passa da carinho pro animal, ele abaixa a guarda. Sim. E David, também, né? A gente falou de ser um trabalho perigoso, né? De você ir no local, às vezes escuro à noite. E também até a questão do animal, né? Ser perigoso também, porque tem muito animal dócil, mas também tem muito animal que... Né, Diego? Que dá umas mordidas de vez em quando, né? Leva mordida. Nós, assim, aqui é que assim, Rodrigo, nós somos meio malucos, né? Isso é fato. Né? Você já viu isso, nós somos meio loucos, né? Então vocês vão sem proteção meio que no... Sim, até um erro nosso. Eu assumo isso, gente, publicamente. Até um erro nosso isso. Nós somos meio malucos mesmo, nós vamos meio com a cara com a coragem. Muitas vezes, obviamente, a gente pede auxílio pra guarda municipal, a polícia militar também, a quem eu quero agradecer, né? Muito a guarda municipal, a polícia que dá auxílio nesses casos, mas na maioria das vezes, Rodrigo, nós vamos com a cara e com a coragem, acaba resolvendo, nós somos meio malucos mesmo, sofre ameaça aí, entendeu? É verdade, então, eu coloquei aqui também, e essa questão de ameaça de morte, já recebeu? Teve, fiz boletim de ocorrência, foi na época do projeto dos carroceiros, né, Rodrigo? Sim. A gente recebeu bastante áudio, até áudio pesado, até não gosto nem de repetir o que eu recebi no áudio aqui, porque é muito pesado, mas realmente foi ameaça de morte, tive que fazer boletim de ocorrência, tudo, mas graças a Deus, Rodrigo, sim, nunca me aconteceu nada demais. A gente leva mordida, osso do ofício, né? O Diego foi mordido. Mas tem o Sandoval, né? Que é a segurança, né? Mas o Sandoval, coitado, bateu o pé pra ele, corre. É mesmo? O primeiro, ele fala que é faixa preta, Rodrigo, mas ele comprou essa faixa aí, viu? Mesmo? Ele fala que é faixa preta, mas ele comprou essa faixa aí, viu, Rodrigo? E até, Rodrigo, só pra finalizar essa parte aí. E assim, até a gente conversou muito isso sobre a entrevista aqui. A gente acaba não expondo muito a nossa vida pessoal por conta disso, né, Rodrigo? Sim, David. Hoje na minha rede social você encontra trabalho e quanto vereador, quanto protetor, né?
apesar de ser uma pessoa pública, eu evito muito, né? Com certeza, colocar onde eu tô, entendeu? Se eu tô no fim de semana em algum lugar, que raramente eu consigo um espaço na minha agenda para poder fazer alguma coisa, e eu não posto foto, eu não coloco nada, porque eu nunca sei quem vai estar lá, se é uma pessoa que tá me perseguindo, se é uma pessoa que quer me dar um tiro, porque isso é real, cara, isso acontece. A gente acha que acontece só em São Paulo, que acontece só em Curitiba, que acontece só no Rio de Janeiro, não, cara, isso acontece em qualquer lugar. Mas o que a gente vê assim, David, que você é muito querido, né? Quando você vai nos locais, a galera para e quer tirar selfie, quer conversar e tal, e daí a gente Mas é reconhecimento de um trabalho, né, Rodrigo? É assim, a gente planta e colhe, né, cara? Então, assim, a gente vem colhendo aquilo que a gente vem plantando lá atrás, né? Com certeza. Então, graças a Deus, onde eu passo hoje, Rodrigo, cara, é unânime. As pessoas vêm, pedem pra tirar uma foto, agradecem pelo trabalho. Às vezes a mãe tá com a filha, pede pra mim tirar uma foto com a filha. Ai, David, minha filha não perde um vídeo seu. Pô, até minha mãe mesmo, né? Falou, sua mãe. Me fala onde que o David vai estar lá, que eu quero tirar uma foto com ele. Até o dia que eu tirei uma foto com a sua mãe também, ela falou. Falei, nossa, eu vou até falar pro Rodrigo que eu tirei uma foto com você e tal. Então, esse carinho, Rodrigo, não vou mentir, é gostoso. Porque é o termômetro que mostra pra gente que a gente tá no caminho certo. Com certeza. Então, é continuar esse trabalho, Rodrigo. É um trabalho difícil, é um trabalho árduo, mas é uma missão de vida, né, cara? Além de tudo, né? É um trabalho sem fim, né, David? E assim, David, o que falta pro David conquistar aí na vida aí? Cara, eu acho que assim, eu sou muito feliz com o que eu já conquistei, né? O ser humano, ele tem às vezes essa mania, Rodrigo, de olhar porque ele não tem, né? Eu sou muito realizado já com aquilo que eu já conquistei, né, Rodrigo? Então, obviamente que em termos de conquista de trabalho, se for falar de trabalho, a gente tem muita coisa para construir, né? Eu tenho muitos projetos, não só em Londrina quanto fora de Londrina. Tenho muita coisa que eu quero fazer acontecer ainda no Paraná todo, né? Se tratando de causa animal. A gente tem muitos projetos que fogem da bolha de Londrina, né? Mas eu sou um cara totalmente realizado, tanto profissionalmente como pessoalmente. Então, eu não olho para aquilo que eu... Obviamente que o ser humano tem que sonhar, mas sonhar acordado, Rodrigo. Você não pode sonhar dormindo, né? Com certeza. Como é que é, Sandoval? Quem dorme sonha, quem vive realiza, né? Essa é do Sandoval. Essa daí é dele. Essa é a frase que a gente leva pra vida, né, Rodrigo? Então você tem que sonhar acordado. Então, Carol, eu sou um cara muito realizado já com o que eu consegui, com o que eu construí até aqui. E eu acho que pra mim, Rodrigo, a minha base no meu trabalho e no meu dia a dia é confiar muito em Deus e confiar muito nas pessoas que estão do meu lado. Pô, bacana, meu. Que história, hein, David? E tem mais, hein? Aqui o tempo é curto, mas tem história. E vamos para as últimas perguntas? Eu falo uma, você fala outra. Não, você fala todas, pode falar. Tô gostando aqui, ó, de ouvir. David, você falou de Deus, né? Sim. O que Deus te representa? Tudo na minha vida. Rodrigo, muita gente faz essa pergunta. Tem um Jesus Cristo tatuado aqui, inclusive, no meu braço. Mas muita gente me pergunta, você é católico, você é evangélico, você frequenta qual igreja? Rodrigo, a religião, eu respeito todas, Carol. Mas é um caminho para você encontrar Deus. Então hoje, a minha religião é Deus. Sim. Acredito muito em Deus, né? E pra mim é tudo, cara. Pra mim é tudo. Eu acho que se a gente sem Deus, a gente não é nada, né? Tem muita gente que não acredita, a gente respeita isso, mas é o que eu falei. Hoje, a minha religião é Deus. E não adianta nada, Rodrigo, você ir na igreja todo domingo, achar que vai ser salvo e não praticar o que é pregado lá dentro. Com certeza, você assiste a missa no primeiro banco da igreja, olhando pro padre, assim, de frente pra ele, você sai dali, você briga com o teu vizinho, você chuta o cachorro na rua, você coloca veneno pro gato do teu vizinho. Então, cara, é aquilo que eu falo, mais abençoadas as mãos que fazem do que a boca que ora, né? Sim, então, bacana. Isso é minha você religião. falou de tatuagem, isso é uma curiosidade. Da onde que você tira, assim, onde você se inspira, assim, de fazer uma tatuagem cara, e tal? Tem um versículo aqui, ó, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 tem um versículo, tem um fé, tem um coração sagrado, tem um Jesus, tem um cachorro, tem uma bússola que me leva pra todo lado, amor e fé. Eu tenho várias tatuagens, né? Tem um tigre, tem um cachorro meu que morreu. Então, assim, tenho na barriga, tenho no pescoço. Sim. Tenho, assim, eu vou... Vai fazer, né, David? Tem uma bandeira aqui que muita gente não sabe o que significa, né? Mas pra mim tem um significado óbvio. Então, assim, eu gosto de tatuagem, parei no momento. Sim. Mas, Rodrigo, só pra gente finalizar essa parte de tatuagem, existe ainda preconceito, cara. Existe. Eu deixei de entrar numa televisão em Londrina por conta de tatuagem. Nem tinha tudo isso ainda, né? Eu tinha só uma escrita aqui. Não me contrataram por causa de tatuagem. E eu vi uma foto, cara, que marcou minha vida. Um médico, ele de regata, com os dois braços fechados de tatuagem. Ele com uma regata de um lado e do outro lado ele com jaleco e com
Como é que fala? Aquele aparelho? Sim. Sabe? E aí a frase era assim: esse delinquente pode salvar a sua vida. Isso é verdade. Entendeu? Então, assim, o que vale é o nosso coração, cara. Entendeu? O que conta, o Deus... A gente fala assim, mas é bíblico, negócio de tatuagem e tal. Cara, o que manda, o que Deus quer ver são tuas atitudes e teu coração. Tua tatuagem, o que você veste, teu estilo de vida, a tua roupa, desde que você não atrapalhe o próximo. Cara, tua vida é tua vida. Isso é verdade. Tem mais uma pergunta? Não. David, então vamos finalizar, mas manda uma mensagem, David, tipo, qual que seria a sua última mensagem, assim, David, pra finalizar hoje, assim, que... Pra falar pras pessoas. Cara, eu não sou muito bom nisso, né? De falar frase, falar mensagem. Eu só falo assim, Rodrigo, pras pessoas acreditarem, né? Acreditarem no seu potencial, acreditarem naquilo que você quer pra tua vida, né? E eu digo não tomar cuidado com o que você quer, porque as coisas realizam. Quando você trabalha naquilo que você quer... E eu, em 2019, em 5 de... lembra a data, em 5 de dezembro de 2019, eu fui demitido da emissora que eu trabalhava, justamente porque eles já imaginavam que eu seria um possível candidato em 2020, e a minha demissão foi por conta disso, e por conta de um político influente londrino que pediu minha demissão, né? E pra mim ali, Rodrigo, foi um favor que me fizeram na época, porque eu tinha quase 10 anos de casa... Né, ali eu tinha um acerto para receber, meu fundo de garantia e tal. Mas na época você não entendeu muito ou você já tinha? Eu entendi e não entendia. Né? Até na época a minha chefe, quando ela veio para me mandar embora, eu falei, eu quero saber só o motivo. Olhei para ela e falei, só me conta o motivo. Ela falou assim, não tem motivo. Eu falei, não, mas tem que ter um motivo. Eu tô sendo mandada embora por um motivo. Ela falou, David, ela olhou pra minha cara e falou, David, e ela não queria ter falado isso, eu senti nela. Ela falou, David, você sabe o motivo. Aí eu já entendi tudo. Aí eu fui pro meu carro, Rodrigo, fiquei ali 40 minutos sentado. Cara, porque ninguém gosta de ser demitido. Por mais que você espere uma demissão, por mais que eu tinha que talvez daqui 3, 4 meses pedir a conta, mas você não tá preparado ali pra pedir, pra ser demitido. E aí, Rodrigo, eu falei isso até semana passada na convenção. Eu tinha duas opções, cara, me vitimizar e me entregar. Falar assim, Já era. Cara, eu olhei pra fachada da televisão assim, ó. Falei, eu volto daqui 1 ano nessa televisão pra dar entrevista com o vereador eleito. Nossa, show de bola. E dali, cara, eu já tinha um trabalho reconhecido. Dali eu comecei a trabalhar mais ainda. Eu comecei a fazer ali, cara, o meu trabalho, cara, e deu certo. Hoje estou vereador, sou pré-candidato novamente. E isso é a mensagem que eu deixo, cara. Acreditar no seu potencial, acreditar naquilo que você quer. Vocês aqui, ó, até essa mensagem serve pra vocês dois. Vocês estão começando um projeto agora, é o primeiro episódio do podcast, e às vezes você falou isso pra mim no restaurante ontem. David, mas comecei o canal agora, não tem seguidor. Rodrigo, é o primeiro passo. Nada acontece sem o primeiro passo. A partir do momento, Carol, que você deu o primeiro passo... Tem que ter o início, né? Tem que ter o início. A partir do momento que você deu o primeiro passo, as coisas começam a fluir, e eu desejo toda a sorte do mundo pra vocês. Vocês merecem... Show de bola. Vocês merecem aí, não é puxando o saco não, mas é verdadeira de coração. Vocês merecem o mundo aí, o céu aí, e eu deixar um beijo no coração de cada um, quem acompanhou, quem assistiu. E compartilhar o link aí, ó, do Ishikawa. Com certeza. Cast. Nossa, rapaziada, galera, olha... Tanto ensinamento, hein? Meu Deus. Bem legal. Foi muito legal, mas galera, não esquece de se inscrever na página, curtir, compartilhar. Isso aí. E é isso aí, galera. Ansiosa pra próxima. Vamos pro próximo, né, Rodrigão? Vamos pro próximo. Sempre que precisar, tamo aí, gente. Um abraço. Obrigada pela presença, David. David. Valeu. Obrigada.